O verão bateu na minha porta e eu voltei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumão da Rodada. Rodada cheia nesse meio de semana, hein? O Campeonato Carioca começou e olha que hoje tem uma novidade, hein? Tô até aqui com a camisa do Red Bull Bragantino porque hoje a gente também vai falar de Campeonato Paulista. Bom, como vocês já entenderam o nome do quadro, eu não preciso mais explicar isso, né? Então simbora falar dos jogos. A começar pela primeira vitória de um time grande aqui do Rio de Janeiro. O Botafogo venceu a Portuguesa no Newton Santos pelo placar de 2-0. Eu já vou dar um spoiler aqui. Como eu não fui em nenhum jogo nessa rodada, não vai rolar de ter vídeo, né? Até porque outras imagens já são protegidas pela FERJ, então eu não posso usar. Então hoje tem muitos vídeos de lance por aqui. Mas o Botafogo venceu por 2-0, venceu convencendo, mostrando futebol. Eu falei que na rodada anterior contra o Maricá o time tinha pecado muito, o time tinha arriscado muito pouco, parecia ter medo de finalizar. Mas nessa partida contra a Portuguesa o time foi para cima, o time foi ao ataque, muito puxado pelo Yarlen, que começou a fazer jogadas individuais, principalmente pelo lado direito do campo. Yarlen jogou muita bola e isso inclusive motivou outros companheiros, né? O próprio Matheus Nascimento, que eu falei aqui, que foi muito vaiado na partida de estreia do Carioca, foi melhor reconhecido, jogou bem, chegou a marcar um gol, mas por posição irregular o gol foi anulado. Mas o Botafogo fez um bom jogo contra a Portuguesa, mereceu a vitória e conquistou esse feito, né, de primeira vitória entre os grandes do Rio nessa atual edição do estadual. Uma coisa curiosa nesse jogo aqui é que, apesar de não ter imagens, eu cheguei a trabalhar nesse jogo. E, cara, a gente precisa falar da dificuldade que é cobrir um jogo do Botafogo, tendo um monte de jogador que começa com a letra K. É Kaique, é Cauê, sabe? Então, muitos jogadores assim que a gente acaba se confundindo ali na hora da leitura, na hora do texto, mas saiu. O jogo tá feito, o Botafogo venceu com o gol desses dois exatamente, né? A Portuguesa até teve um momento melhor na partida, no comecinho do segundo tempo, por conta de algumas alterações do Pisa, que já saiu, que já vai comandar o retrô a partir de agora. Mas a partida em si foi do Botafogo, o time controlou principalmente todo o primeiro tempo, no segundo tempo a Portuguesa realmente conseguiu uma pressão, mas não conseguiu marcar. E no final, esse gol anulado, que até poderia ter ampliado a vantagem do Botafogo na partida. Bom, falando de um time que não venceu, mas pontuou na rodada, foi o Vasco, que ficou no empate contra o Bangu. Essa partida que teve uns primeiros 20 minutos bem sonolentos. Foi difícil aguentar aquele começo de jogo ali, mas a parada técnica, a parada, enfim, para beber água, no meio do primeiro tempo, mudou a situação, né? O treinador do Bangu conseguiu reajustar o time ali e o time começou a subir. O Macaio chegou a levar perigo numa chance, né, defendida pelo Daniel Fusato, que fez a sua estreia. E estreia muito boa, por sinal. Teve uma falha ali de saída de bola, uma outra falha quando ele sai, tenta se antecipar fora da área e acaba errando e acaba deixando o Bangu finalizar. Mas boa estreia do Fusato no geral. Em jogo que também foi a reestreia de alguns jogadores nessa temporada, né? Que é até o que eu quero bater no segundo tempo. O time já começou com o Souza em campo, como já tinha sido dito, de zagueiro, mas no segundo tempo o Vasco começa com Jair, começa com Paulinho Paula e também o Max Domingues, e é quando o time melhora. Quando melhora a qualidade técnica do time, o Vasco realmente consegue fazer um segundo tempo melhor. O Jair, que entrou realmente muito bem, acabou sendo crucificado depois com um pênalti perdido numa grande defesa do Vitor Brasil, que foi de fato o homem do jogo, né? Eu vi alguns torcedores do Bangu até brincando de, se alguém criticou o Vitor Brasil em algum momento não fui eu, mas uma grande defesa, uma grande partida do porteiro banguense, afinal. Falando também de jogadores da base, que jogaram novamente nessa partida, a gente tem o GB, que fez mais uma partida fraca, e inclusive mostra indícios de por que ele não teve tanta sequência no ano passado. E também teve o Paulo Ricardo novamente muito acionado, não fez gol, mas é impressionante como ele é chamado para jogar naquela ala direita ali, né? Seja em jogadas que vêm lá do campo de defesa ou quando ele tem que subir o ataque para fazer alguma jogada, principalmente ali mais próximo da área. Bom, o Vasco também está numa situação de renovação de contrato com dois jogadores, né? O Verratti e o Payet. Aparentemente, a situação do Verratti não está tão tranquila, porque apesar da vontade do Vasco de contar com o jogador e do Verratti de continuar, o salário seria
por volta de 1 milhão, então um custo muito alto para o Vasco manter, mas vamos ver como essa negociação rola por aí. Mas o empate entre os times cariocas foi do Flamengo contra o Madureira, partida essa que aconteceu em Paraíba, e assim como eu falei no vídeo anterior, eu vou repetir aqui novamente, ingressos muito caros e um público muito abaixo do esperado, um público pequeno. Novamente, o Flamengo não jogou nem para 4 mil pessoas, mostrando que esse valor alto não rola, né? Ainda mais para uma torcida que não está acostumada a ver o time, e é um valor que, inclusive, aqui no Rio de Janeiro também não seria bem aceito, né? Mas bem, falando da partida, o Flamengo também teve um começo bem ruim, de um modo semelhante à partida do Boa Vista. Muitos erros individuais, muitos erros técnicos, o que até é normal para um time que é recém-promovido da base, mas o fato é que o Madureira até por um tempo conseguiu aproveitar isso, conseguiu atacar. O Diogo Alves, eu posso dizer que é até o ponto alto do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, porque salvou bem, salvou tentativa de escanteio, salvou tentativa de jogo aéreo, salvou o chute no chão. Mas o treinador, o Kleber, que está lá no momento, né, acabou melhorando o time. Até mesmo a partida para o técnico, mas o Flamengo voltou outro time na segunda etapa, um time muito mais veloz, um time que conseguia utilizar mais Lohan e Thiaguinho, que já são jogadores que já tinham partidas pelo profissional e conseguiram desempenhar o futebol deles no segundo tempo, né, permitindo que o time chegasse. O Flamengo depois, com o próprio Thiaguinho, que já jogou na Paraíba, né, ele que até na temporada passada estava no 13, fez um golaço e abriu o placar para o time rubro-negro. A questão é, depois do gol, o Flamengo teve uma queda na partida, o que é até normal também, novamente, pela idade dos jogadores, né? A gente até tá vendo a Copinha mostrando muito isso, essa queda de ritmo das equipes no segundo tempo. Então, com o time jovem, isso acabou pesando também. E aí o Madureira, no final, consegue um pênalti que é totalmente debatível, né? Não dá, eu não consigo aqui cravar que foi pênalti, mas o importante é que o árbitro de vídeo chamou para marcar, o Marcelo cobrou e empatou o jogo, deixando o Flamengo ainda sem vitórias no Campeonato Carioca, enquanto a torcida também está meio frustrada com esse lance, né? É uma pré-temporada lá fora, para jogar contra um time brasileiro, e aqui, pelo Carioca, o time vai perdendo pontos, vai deixando pontos para trás, jogando num estádio vazio por conta dos preços, mas isso já é algo que o próprio BAP falou que não estava totalmente em acordo, mas já é algo feito pela diretoria passada. Terminando entre os 4 grandes do Rio, o Fluminense foi o único que perdeu por Volta Redonda. E uma pedra cantada, por mim pelo menos, desde antes da partida de estreia, era sobre o Manuel. O Manuel é um zagueiro muito diferente, de muitas conquistas, inclusive pelo Fluminense, mas um zagueiro tão experiente não pode deixar a desejar numa combinação de um time tão jovem. Ele deixou de novo. O Manuel foi expulso e é uma partida muito morna, de fato, sem nenhuma chance muito clara. Acabou sendo a partida do Volta Redonda. Acabou que o time da Cidade do Aço cresceu no jogo, começou a jogar muito bem. E numa dessas, conseguiu fazer um gol com uma coisa, cara, que não é normal. É simplesmente uma assistência e um gol de bicicleta. E assim foi. E assim Volta Redonda também sobe na tabela, enquanto só o Fluminense, com um pontinho dos grandes, não pontuou nessa rodada. Também foi criticado no Fluminense a questão da permanência no Marcão. Eu vi muitos torcedores já pedindo a volta do Mano, né? Curioso que assim, o Botafogo ainda não tem treinador anunciado, mas tanto o Vasco quanto o Flamengo quanto o Fluminense ainda também não começaram a jogar estadual com o time completo, com o treinador à beira do campo, mas o torcedor do Fluminense parece que é o que tem mais pressa. Até pelo desempenho do jogo anterior, o Guga já foi chamado para essa partida e também não foi muito bem. O Manuel, que também é experiente, foi expulso, fez mais uma partida abaixo de seu nível, e o Vitor Eudes, das recentes contratações, acabou desempenhando muito bem, fez uma boa partida, salvou o quanto pôde, mas acabou não evitando o gol de bicicleta dupla feito pelo Volta Redonda. Já indo para a reta final da fala do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, em mais um jogo sem muitas chances de gol, mas também uma melhora no segundo tempo, um gol de pênalti, que acaba ajudando a equipe a fazer 4 pontos na tabela, e o Maricá.
o tsunami do Campeonato Carioca. Bom, o time tinha vencido o Botafogo na primeira rodada, sem jogar muito, né? O fato é que o Maricá, nas chances que teve, subiu e marcou. E nessa partida, venceu também por 1-0, com o Dida salvando o que dava, né? O Dida, inclusive, salvou um pênalti no final do segundo tempo, cobrado pelo Zé Vitor, que tinha marcado um gol contra o Flamengo. Então, o Maricá vai conseguindo esses pontinhos, né? Vai conseguindo essas vantagens no Carioca. Por enquanto, toma a liderança do Madureira. E vamos ver como é que o Maricá vai seguir nesse torneio, né? O próximo jogo talvez seja mais difícil contra o Fluminense. Novamente, o Fluminense manda a partida no Moça Bonita enquanto o Maracanã não está disponível. E vamos ver como é que o Maricá desempenha fora de casa mais uma vez, contra mais um grande, que a gente ainda não sabe se vai evoluir, se vai continuar, enfim. Então terminamos aqui o Carioca, eu vou deixar a tabela para vocês verem rapidinho, hoje sem muito tempo de análise, porque a gente vai falar de Campeonato Paulista. O Paulistão começou com muitas mudanças, principalmente no modelo de transmissão, né? Um dia antes do campeonato começar, a gente ainda não tinha total informação de onde os jogos iam passar, mas acabou que no mesmo dia foi resolvido e deu para ver os jogos transmitidos. Bom, falando aqui dos grandes rapidinho, começando pelo jogo, que eu tô com a camisa aqui do Bragantino, tem até uma do Corinthians aqui atrás, porque, cara, que virada que o time do Corinthians protagonizou. O time do Bragantino começou muito melhor, o time do Bragantino foi muito superior nos primeiros 15 minutos de partida, né? Teve um gol cedo do Lucas Evangelista, num baita cruzamento do Juninho Capixaba, uma boa partida do John, que entrou muito bem também, mas parece que depois do gol o Corinthians subiu. Teve logo uma chance do Thales Magno finalizando para fora, e o time começou a desempenhar muito bem. O Romero fez uma boa partida, teve até um pênalti, né, sofrido, mas que o VAR anulou por conta de impedimento, mas o mérito também vai pro segundo tempo, naquela loucura de sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva, então é muito casamento de viúva. E acabou que Pedro Raul, que foi muito criticado, decidiu o jogo pro Corinthians, né? Foi muito até um comentário do Anderhen na narração dessa partida. O jogo realmente refletiu o que foi ano passado. Foi uma virada do Corinthians. Então a gente vai ver se realmente esse ano também vai seguir esse roteiro, né? De um Corinthians virando, de um Corinthians mais forte, que jogue bem. E vamos entender qual vai ser a situação do Bragantino com todas essas mudanças, né? Lembrar que o Ramon Dias, para esse confronto, diferente da maioria dos clubes cariocas, os times paulistas já estão usando o treinador, de fato. O Ramon Dias mandou um time misto para esse confronto, né? Que agarrou foi o Donelli, o próprio Roberto não foi titular, o Memphis Depay ainda não voltou nem aos trabalhos coletivos de gramado. Então, um time misto em campo, que também foi o caso do Palmeiras, que fez uma grande vitória contra a Portuguesa, venceu por 2-0 com 2 gols do Maurício. E assim, a gente viu a superioridade do Palmeiras até com um time misto, né? O próprio Abel pensou disso em coletiva, e a gente vê como é mais tranquilo uma coletiva do Abel tranquila, né? Quão proveitosa ela volta a ser. Mas o Abel falou que esperava até uma dificuldade maior e assumiu que vai ser realmente time misto, que o Palmeiras foi dividido em 2 grupos para esse começo de Campeonato Paulista, falando do calendário que realmente vai ser mais pesado, né? Além das competições que o Palmeiras normalmente disputa, então Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, esse ano tem Super Mundial no meio do ano. Então os times brasileiros vão ter um salto a mais no número de jogos, o Palmeiras um deles. Então é importante mesmo que o Abel dê essa rodagem para jogadores mais jovens e que consiga poupar jogadores experientes no momento que ele tem que fazer isso. E então, com isso, uma boa vitória do Palmeiras, 2-0, que ele também afirma ainda esperar por reforços, né? O Palmeiras perdeu o Dudu nesse começo de ano, contratou o Paulinho, que só, se eu não me engano, volta a jogar em abril, maio, por aí. Mas perdeu o menino, perdeu também o Vitor Reis para o Manchester City, que o Abel falou que não queria ter vendido agora, queria ter vendido só após o Super Mundial, e está na possibilidade, nesse caso, para a felicidade da torcida, está na possibilidade de também perder o Rony, que o Abel até diz que enquanto ele for jogador do Palmeiras ele vai continuar sendo utilizado,
Mas, por outro lado, o Santos, que também estreou na quinta-feira, tá de olho nele. Então, já falando de Santos, cara, que partida boa do Santos contra o Mirassol, um 2-1 aberto. As duas equipes desde o primeiro minuto de jogo tentando alguma coisa. Soteldo, que apesar das negociações com o Atlético Mineiro, né, o próprio Caixinha falou que não vai, que ele vai ficar no Santos. Soteldo começou jogando muito bem, que ajudou em alguns ataques do time inicial. E o Mirassol também. Né, lembrar que os dois times têm treinadores novos, do Santos com o Pedro Caixinha e o Mirassol com o Eduardo Barroca. E o Mirassol foi arriscando, o Mirassol foi para cima. Teve inclusive uma chance do meio de campo do Yuri Castilho para uma defesaça, quase dentro do gol do Gabriel Brezão. E que atuação do Gabriel Brezão. Teve gente comentando que talvez ele fez em janeiro a defesa que seja do ano. Então, uma baita atuação do goleiro santista recém-contratado também. Mas no final, o Santos acabou vencendo por 2-1. Jogo aberto, os dois times perderam muita chance. O Mirassol perdeu algumas de cara que até prejudicaram a equipe nesse resultado final. Mas vitória do Santos, que também começa bem o Campeonato Paulista. Tá bom, gente. O Razão da Rodada vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se pra frente tem mais novidades, mais campeonatos pra gente falar. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, comentar também, compartilhar para seus amigos e também de se inscrever no canal. E a gente vai ficando por aqui. Fui!